O poder e a sabedoria de Deus. O maior problema do ser humano é não acreditar que existe um grande Deus que pode resolver qualquer situação. Muitas pessoas vão à igreja e dizem que acreditam e servem a Deus. Mas na verdade não o conhecem e não sabem como chegar perto dele, não têm noção do poder que ele pode mostrar em suas vidas e não imaginam o que sua sabedoria pode fazer. A primeira amostra do poder e da sabedoria de Deus foi a criação do universo. Por mais que o homem estude e tente mostrar através da ciência como tudo foi parar no seu devido lugar, muitas coisas ainda ficam sem explicação. A formação dos seres humanos com seus órgãos, músculos, ossos, suas veias, seu sangue, e tudo que o compõe, funcionando de uma forma perfeita é outra demonstração do poder e da sabedoria de Deus. Só Deus tem poder. Os seres humanos tentam de muitas formas dominarem os outros e fazem qualquer coisa para estar no comando. Aqui nesta terra, estar no comando significa ter poder. Mas o que um ser humano pode fazer quando o mar se revolta, quando há um incêndio espalhado pelo vento ou uma tempestade que aloga e destrói cidades? Essas e outras coisas mostram que o ser humano é nada. Deus, o Todo-Poderoso, comanda todas as coisas. Ele tem o poder sobre as forças da natureza, sobre a vida de um ser humano e sobre as forças malignas, pois só agem até onde Deus permite. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso no que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Embora conheçam a Deus, não lhe dão a honra que merece e não são agradecidos. Ao contrário, acabam pensando só em tolices, e as suas mentes vazias estão cheias de escuridão. Romanos 1:20-21. O ser humano se tornou orgulhoso, teimoso, desobediente e se esqueceu de Deus. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer em suas vidas. Se Deus tem poder e domínio sobre todo o universo, Ele também tem poder para mudar sua vida. Mas não é a mudança que as igrejas estão pregando, que você terá riquezas, carros, casas. Deus te dará a paz de espírito, tranquilidade para dormir bem à noite, acordar com disposição e alegria, sabedoria para resolver qualquer situação difícil em sua vida. Deus pode realmente transformar sua vida. Deus mostrou seu poder ao povo do passado fazendo coisas impossíveis. Enviou seu Filho Jesus para ensinar ao povo a se aproximar dele e ter uma vida transformada. Mas não deram atenção e hoje continuam assim, teimosos e incrédulos. Irmão, Deus sabe o que você está passando. Acredite nisso, Ele tem poder para mudar sua vida. Muitos estão aflitos, sem esperança, desempregados, tristes, angustiados, desorientados, passando por situações difíceis, buscando solução em religiões, negócios desonestos e outros caminhos. Estão cegos. A humanidade paga o preço de não ter acreditado em Jesus Cristo e sofre por não crer no Espírito Santo, pois Jesus veio ensinar o povo a viver melhor e o Espírito Santo hoje veio nos relembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Tem pessoas que dizem, eu bebo, fumo, gosto de me divertir. Sou um pecador. Deus jamais se aproximará de mim. Todos são pecadores. O único que passou aqui na terra sem cometer pecados foi o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você deve fazer para ser aceito por Deus é reconhecer diante dele que comete erros e que precisa de ajuda. Preste atenção nesse ensinamento. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos.
Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir, se não crerem nele? E como poderão crer, se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada? Romanos 10:8-14. Então, meu irmão, comece a ler a Bíblia, pois nela tem todos os ensinamentos que você precisa para servir a Deus. Ore e peça a Jesus que te ensine a andar segundo a vontade de Deus para que Ele use seu poder para transformar sua vida e resolver seus problemas. Jesus te conscientizará das coisas erradas que você faz, e você aceitará, pois quando o Espírito Santo se unir com o teu espírito, você aprenderá a amar, respeitar e obedecer a Deus. Preste atenção nesse ensinamento, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8:26. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para nos salvar. Então abra seu coração para Ele e creia que o Senhor enviará o Espírito Santo para te orientar a viver corretamente. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. João 14:16, 25 e 26. Muitas coisas foram descobertas pelo homem, graças à sabedoria que Deus lhe deu. Mas o ser humano se achou muito sábio e poderoso. Por isso existem coisas sem explicação, desgraças que não podem ser evitadas e doenças sem cura. Vocês buscam sabedoria em livros, estudos, registros, palestras, faculdades dirigidas por fracos seres humanos. A sabedoria que o mundo precisa é a que vem de Deus. A sabedoria divina solucionaria os problemas da humanidade com facilidade se todos se dedicassem a buscá-la. Mas preferem acreditar em mentiras a acreditar no Deus que os criou. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. E Coríntios 1:19-21. Com a sabedoria divina você resolverá todos os seus problemas, pois saberá educar seus filhos, cuidar de seu casamento, solucionar os problemas de seu trabalho e do dia a dia. Mas a sabedoria dada por Deus é para aqueles que são humildes e reconhecem que precisam da sua ajuda. O ser humano com seu orgulho, arrogância e cegueira espiritual prefere buscar a sabedoria e as ilusões deste mundo. O resultado é que não sabem administrar seu tempo, pois acabam tendo dificuldades em alguma coisa. Todos buscam progredir financeiramente, vivem correndo atrás do sucesso e dos desejos da natureza humana e se esquecem da família, do lado afetivo,
de cuidar do coração, sentimentos, e do principal, cuidar de sua vida espiritual e os ensinamentos de Deus. Por isso existem muitas pessoas bem-sucedidas no trabalho e fracassadas com relação ao amor, da família, do namoro e de Deus. São pessoas vazias e infelizes, mas acham que são felizes e abençoadas porque conseguiram progredir materialmente. Deus ensina as pessoas a amar para viverem bem. E só com a sabedoria de Deus você saberá ser um bom profissional, um bom esposo, um bom pai ou mãe. Por exemplo, o que adianta ser um bom administrador de empresas e sua vida ser um fracasso, filhos carentes, esposa solitária e ter o coração vazio? Por isso busque o que é realmente importante, o amor e a sabedoria de Deus. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Tiago 3:13-17. Você pode deixar de ser cego neste mundo. É só acreditar no poder de Deus e buscar a sabedoria divina. Com humildade, abra seu coração para o amor de Deus, abra sua mente para os ensinamentos de Jesus e abra sua vida para o Espírito Santo te orientar. Veja o que dizem as Escrituras Sagradas e se quer diante do poder e da sabedoria de Deus. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com tracas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra. Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva, que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Como batem rápidas as asas da avestruz.
Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa, que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Jó 38 v 6, 8 12, 16 18, 33 38/39 v 13 18/40 v 2 5. Deus pode mudar sua vida, irmão. Acredite nele, ore e peça sua ajuda, arrependa-se dos seus erros e deixe de fazer o que desagrada a ele. Seja obediente e se esforce para se libertar do mal e o Deus eterno lhe mostrará o seu poder e sua sabedoria. Que Deus o abençoe. Revelação. O que é revelação? É a palavra de Deus, as escrituras sagradas que ele deixou para nos orientar e manter viva a nossa fé. Nelas encontramos as revelações que precisamos para ter uma vida próspera, com saúde, paz de espírito e amor no coração. Mas muitas pessoas não entendem as promessas e revelações porque não leem a Bíblia e preferem ser guiadas por seres humanos em vez de pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Para serem orientados pelo Espírito de Deus, vocês devem tomar posse dessa palavra. E o que significa tomar posse? Significa tomar conhecimento do que está escrito. E como vamos entender o que está escrito? Pedindo sabedoria ao Espírito Santo. Pois quando você lê a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo você consegue entender o verdadeiro sentido das revelações. Hoje até os crentes andam com medo da violência e não entendem que Deus já havia revelado isso nas Escrituras ensinando o que devemos fazer para sermos protegidos por Ele. Muitos não saem à noite, mesmo que seja preciso, por causa do medo. Essas são as pessoas que não acreditam no poder de Deus e que não tomaram posse dessa revelação. Salmo 91. Aquele que procura segurança no Altíssimo Deus e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer ao Deus Eterno: Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, e eu confio em ti. Deus livrará de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá você com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá e defenderá. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez de Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre o ferirá, e nenhum mal chegará perto da sua casa. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você para protegê-lo em todos os momentos da sua vida. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam machucados nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e cobras venenosas. Deus diz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me conhecem como o Deus Eterno. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição.
Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Por causa da preguiça de ler a Bíblia e do orgulho, as pessoas estão ouvindo revelações mentirosas. E por isso caem nas mãos dos demônios que estão usando falsas profetisas e falsos profetas para fazer essas revelações mentirosas. As pessoas ficam curiosas para saber o que vai acontecer em suas vidas. Os demônios, sabendo disso, têm levantado falsos profetas para fazer revelações dizendo que é Deus quem está revelando. Hoje vemos muitas pessoas que se dizem ser profetas de Deus falando mentiras e levando o povo ao pecado, pregando um evangelho diferente do que Jesus ensinou, pois pregam a vida terrena e com isso iludem as pessoas. Esses profetas desejam receber elogios e ser adorados, não têm nenhuma intenção de ajudar o povo. Vocês que fazem essas coisas tomem cuidado, pois vocês podem destruir vidas com as mensagens que dizem ser de Deus e terão que prestar contas a Ele por isso. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30:6. Muitos saem por aí profetizando mentiras, dizendo que foi Deus quem falou, mas na verdade não foi. Se você não sabe, isso pode causar a desgraça de seu irmão. Existem pessoas que, por acreditarem cegamente nas outras, ficam esperando que aconteça aquilo que foi dito e quando não acontece ficam decepcionadas, achando que Deus não falou a verdade. Deus não mente. O que acontece hoje em dia é que existem pessoas que se dizem profetas e saem falando mentiras para os outros. Veja o que Deus disse a Moisés sobre os falsos profetas. Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Deuteronômio 18:20-22. Quando Deus chamava uma pessoa para falar em seu nome, algumas tentavam fugir, pois sabiam que a responsabilidade de falar em nome de Deus é muito grande. Moisés, Jeremias, Jonas, Elias e Gideão tentaram fugir dessa responsabilidade, mas como ninguém pode fugir de Deus, ele tocava em seus corações para que fizessem sua vontade. Os profetas amavam o seu povo. Onde há amor, Deus está presente. A mensagem de Deus tocava o coração dos profetas porque eles amavam a Deus e ao povo. Hoje os demônios usam pessoas para enganar as outras. Tem muita gente que deseja ser um profeta de Deus. E esse desejo vem de suas naturezas humanas. Os demônios falam com essas pessoas se passando por Deus e usam esse desejo para as pessoas fazerem revelações mentirosas. Muitos estão fazendo revelações, profetizando e o povo dá atenção para saber o que Deus tem para falar sobre sua vida. Uma moça ouviu falar que numa determinada igreja, o pregador fazia revelação. E lá foi ela querendo saber o que ia acontecer em sua vida. Chegando lá, os demônios usando o pregador disseram tudo o que ela queria ouvir, que ia se casar, ia ter uma boa casa e outras coisas mais. Irmãos, abra os seus olhos, o mal sabe tudo o que desejam, conhece os planos que vocês têm para o futuro. Muitas vezes vocês desejam uma coisa, mas Deus tem outros planos para vocês. E por isso o mal os ilude com as coisas deste mundo para desviar vocês do caminho e dos planos de Deus. Os demônios só dizem o que o povo quer ouvir, pois eles sabem de tudo o que se passa em sua vida.
Todo mundo vive falando o que deseja para o futuro, o que tem vontade de fazer. O ser humano não é capaz de guardar para si seus sonhos. É por isso que o mal conhece bem quem são, o que desejam e o que são capazes de fazer. Preste atenção como os demônios são astutos, eles sabem que todo ser humano é curioso e gostaria de saber o que vai acontecer em sua vida, então eles usam esses falsos profetas para fazer revelações. Veja o que dizem esses falsos profetas quando chega um visitante em sua igreja: o Senhor está me dizendo que tem uma pessoa que quer se entregar a Jesus. Ou tem uma pessoa que está precisando de cura, libertação, de um emprego, ou com um problema muito sério, no meio de uma multidão. Quem é que não precisa de cura, de um emprego, de libertação ou deseja servir ao Senhor? As pessoas ficam admiradas e então começam a adorar aquele pregador e deixam de adorar e buscar a Deus. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Jeremias 23, v 16, 17, 25 e 26. Irmão, tome muito cuidado, os demônios estão na terra para enganar a todos. Toda a revelação que você precisa está na Bíblia e é através dela que você saberá o que Deus quer de você. Existem muitas pessoas espertas por aí. Elas procuram saber da sua vida através de conhecidos, parentes e até de você mesmo, te fazendo perguntas indiretas que mostram como você vive e como você. Elas têm inteligência para fazer essas coisas sem que você perceba. E você não percebe que com o passar do tempo você se torna dependente dos conselhos e mensagens dessas pessoas. Por isso tome cuidado, seja dependente somente de Deus e peça a Ele para não ser enganado. Quando alguém te entregar alguma mensagem usando o nome de Deus, veja se tem fundamento, ore e pergunte ao Senhor se foi Ele mesmo quem mandou aquela pessoa falar com você. Com certeza Ele te responderá colocando dentro do teu coração a verdade. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Mateus 7, v 15. Se você tem qualquer problema em sua vida e quer saber como resolver, peça a Deus em oração a solução para os seus problemas. Peça que Ele revele o que está acontecendo em sua vida. Se você fizer isso com fé, Deus te dará a solução para seus problemas, apontará os seus erros e ensinará o caminho que deve seguir. O erro do ser humano é acreditar nas pessoas e não em Deus. Nem todos que dizem que vêm em nome de Deus estão falando a verdade. Tome muito cuidado também com as falsas profetisas que se dizem profetisas de Deus e revelam o futuro das pessoas. Hipócritas. Vocês criticam os espíritas e estão fazendo igual a eles. O povo vai ao centro espírita para saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer no futuro e os demônios respondem. E quem vai à igreja ouvir essas falsas profetisas está cometendo o mesmo erro. As pessoas que ouvem falsas revelações acreditam nelas e lutam para que aquilo que foi dito aconteça. E quando não acontece, sofrem com a decepção. Muitas pessoas se tornam escravas disso, pois sempre vão querer saber o que vai acontecer. Muita gente vai se consultar com essas profetisas que falam coisas sobre o passado e o futuro.
Será que vocês não percebem que isso é a armação dos demônios? Eles querem que vocês se tornem dependentes dessa gente, pois elas oram por vocês, dizem que te libertam do mal com orações e ainda falam como vocês devem viver, dizendo com quem vão casar, namorar, onde vão trabalhar. Meu irmão, você deve viver sua vida seguindo os ensinamentos de Deus e não sendo guiado pelo que essa gente diz. Você deve orar, conversar com Deus, desabafar com Ele e não pedir que os outros façam isso por você. O único intermediário que deve haver entre você e Deus é Jesus Cristo. E só o Espírito Santo pode te libertar do mal. Por isso vigie para não ser enganado por profecias mentirosas. Havia uma mulher que dizia ser profetisa de Deus, fazia revelações, mas apanhava do marido. Sua vida era uma desgraça, seu filho viciado e seu marido ignorante. Irmãos, Deus não deixaria isso acontecer na vida de um profeta seu, ele revelaria como mudar essa situação. Há uma coisa muito importante que muita gente não sabe: Deus não quer mulheres à frente de seu trabalho, sua obra. Isso porque as mulheres são facilmente enganadas pelos demônios, são frágeis, vulneráveis, não têm firmeza, agem pela emoção e perdem facilmente o controle, ficando estressadas, ansiosas e aborrecidas. Por isso tomem muito cuidado com o que vocês fizerem usando o nome de Deus. Com ele não se brinca. O que você fizer de errado usando o nome de Deus terá um preço alto. Quem vai atrás dessa gente saber o que acontecerá em sua vida é quem não acredita em Deus. Quem ama a Deus entrega a sua vida nas mãos dele e confia, pois sabe que quem ama e obedece ao Senhor não precisa se preocupar com o futuro. Se você buscar o reino de Deus, ele te dará tudo o que precisa para viver nessa terra. Este é o ensinamento de Jesus. Viva-o hoje e deixe o dia de amanhã nas mãos de Deus, obedeça a Deus e veja as coisas maravilhosas que ele te dará: paz, amor, paciência, sabedoria, satisfação e conforto espiritual. O futuro a Deus pertence. O que você deve dar importância é o que vai acontecer quando partir desse mundo e procurar fazer coisas que agradam a Deus. Se você fizer o que é bom, acontecerão coisas boas em sua vida, mas se fizer o mal só acontecerão coisas ruins. No passado as pessoas morriam por amor a Deus, eram maltratadas, perseguidas, mas mesmo assim acreditavam na palavra e nos ensinamentos de Jesus. Não deixavam de adorar a Deus para adorar a César nem a ninguém. Hoje o povo deixou de acreditar nos ensinamentos de Deus para acreditar nos falsos profetas. A revelação que todos têm que colocar em prática é essa: portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6:33-34. Se vocês entendessem o que Jesus quis dizer com isso, não se preocupariam com o futuro indo atrás de revelações. Pois Jesus já disse tudo. Quando ele diz para não se preocupar, é para que você não se preocupe com nada: se vai se casar, ter uma casa, um bom emprego, se vai cursar uma faculdade. Se preocupe em buscar o reino de Deus, que você encontrará paz de espírito, amor no coração e condições de viver dignamente. Pois o Todo-Poderoso cumpre o que ele promete. Veja as revelações que Deus tem para você. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará certo para você. Salmos 128 v 1-2. Se o Senhor Deus não edificar a casa,
não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Salmos 127 v1-2. Ouça a voz de Deus, não seja enganado pelos demônios e por seres humanos. Leia a Bíblia e veja o que acontece com os que obedecem e os que não obedecem a Deus. As Escrituras Sagradas estão cheias de revelações que te darão forças para viver, trazem paz ao seu espírito, alegria nas horas de tristeza e confiança no Deus Todo-Poderoso. Por isso peça ao Espírito Santo para te revelar a Bíblia em vez de ir atrás de profecias mentirosas. Essa é a maior de todas as revelações que devemos colocar em prática. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Faça isso e você viverá. Lucas 10 v 27 e 28. Que Deus o abençoe.